mais um episódio da nova temporada de No Sofá de Casa. É um prazer receber você aqui no nosso sofá. A gente tá começando o episódio de hoje, mas antes da gente já entrar no tema, eu vou pros recadinhos básicos para você não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @nosofadecasa.podcast, no TikTok, @nosofadecasapodcast, tudo junto. E também para você dar aquela força pra gente nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, para você ouvir os episódios inteiros do jeito que você quiser. Pode ser por vídeo, por áudio, tem para todos os gostos. É isso. E milênios falarem isso todos os episódios dessa temporada. Por favor, nos sigam no TikTok. Abram uma conta no TikTok. A gente tá se esforçando. Ajudem a gente. Por favor. O episódio de hoje também é um tema que vocês votaram, que vocês queriam que a gente falasse. E aqui estamos. A gente vai falar um pouco hoje sobre uma pesquisa recente que divulgou sobre o aumento de divórcios no Brasil. Por que esse número cresce cada vez mais? E o que acontece com os casais brasileiros e mundiais? Acho que essa é um pouco a ideia por aqui. É isso. Bom, essa pesquisa, eu peguei minha colinha aqui, porque eu também não vou lembrar todos os números de cabeça, obviamente, e deixar de lado para enxergar, porque senão a gente não enxerga. Essa pesquisa foi divulgada pelo IBGE no ano de 2025, mas ela é referente aos anos de 2023 e 2024. Então eu vou trazer alguns números dessa pesquisa para a gente discutir em cima, que é o que vai nortear o nosso papo de hoje, tá? Isso. Em 2023, o Brasil teve um aumento de 4,9% no número de divórcios em relação a 2022. Já em 2024, teve uma pequena queda de 2,8% nesse número em relação a 2023. Mas os números ainda são muito altos. Em 2024, foram 428,3 mil divórcios registrados. É uma crescente muito grande comparado ali aos últimos anos, né? Um outro dado muito legal da pesquisa é que os casamentos estão durando bem menos do que era. Tem uma média ali, a média de 2010 era de 16 anos. A média de 2023 caiu para 13,8 anos. Já era baixo em 2010, né? Eu acho, assim, que se a gente pensar em anos antigos. Exatamente, né? exatamente. Lá, anos 90, 80. Mas essa pesquisa traz alguns outros dados, por exemplo, a maior concentração desses divórcios é casais com filhos menores de idade, cerca de 45,8%, a Renata na estatística, desses 480 e poucos mil, aproximadamente 45,8% deles é casais que têm filhos menores de idade. E na pesquisa aí a gente vai entrar um pouco na conversa ali, que são as principais causas apontadas para esses divórcios. Então, maior facilidade legal para se divorciar, segundo o IBGE, num estudo comportamental que eles fizeram. Se eu não me engano, falando sobre essa maior facilidade legal, quando o casal tá em acordo, né, não tem nenhum litígio, não tem nada, sei lá, de bens que possa dar algum BO ali, você pode até fazer completamente de forma online. Então, assim, eu já ouvi histórias, assim, de casais que se separaram de forma amigável e um mudou de país e eles fizeram tudo online, tudo sem se encontrar, assinaram, inclusive, digitalmente o divórcio e, cara, vida que segue. Então, acho que essa facilidade também tem a ver aí com esse mundo digital que a gente vive hoje, que não é mais aquele lugar de vamos fazer uma audiência com o juiz, mudou isso vamos muito, assinar. Hoje nem precisa. Se o casal entra num acordo, um advogado assina, beleza, obrigado, assina o cartório e já 10 de 10, né? Exatamente. Então tem a maior facilidade. O segundo ponto apontado nessa possível análise ali, mais independência financeira, principalmente feminina. E isso foi uma coisa que apareceu muito na nossa caixinha de perguntas. Sim. Mudanças culturais, então menos estigmas ali para o que é um divórcio. Bom, e aí o tema desse episódio, a ideia é a gente discutir muito o porquê será que esse aumento, né, do número de divórcios. A gente trouxe essa questão para a caixinha de perguntas, muitas coisas apareceram a gente vai discutir, vamos ler várias delas que vocês mandaram pra gente. Mas eu queria ouvir você, que já passou por isso, você que já viveu um divórcio, por que você acha? O que mudou? Claro que tem os seus pontos, cada relação tem os pontos pessoais específicos, mas no geral, por que você acha que tem esse movimento maior das pessoas se divorciarem? Talvez a minha resposta seja um pouco enviesada, mas eu concordo muito com o que aparece na pesquisa do IBGE sobre a relação do divórcio com a independência financeira feminina. Tá. Eu acho que isso impacta mesmo, infelizmente ainda, as relações heterossexuais, pelo menos, porque tem um lugar ainda, e que infelizmente, a gente tá falando isso em março de 2026, ainda impacta muito o homem que quer se ver como o provedor da casa,
O homem Justo. que ainda precisa ser o que ganha mais para se sentir bem. Cara, de novo, né? Somos pessoas jovens que eu já ouvi que eu não podia ser muito bem sucedida profissionalmente porque impacta a autoestima do homem, coitado. Ah, imagina seu marido saber que você ganha muito mais que ele, que sua carreira profissional, nossa, voou, e aí, nossa, impacta a autoestima dele, vai impactar seu casamento, vocês vão parar de transar, vocês vão parar de se dar bem, e o seu casamento vai ruir. É isso que você quer? Não, você tem que pensar primeiro no seu marido. Eu acho que isso, infelizmente, ainda em 2026, é uma verdade muito grande e que acontece, né? Tanto em casos de divórcio, quanto, de novo, infelizmente, em feminicídios, né? Que a gente vê de mulheres sendo mortas porque, eu vi essa semana, porque a mulher foi promovida no trabalho, ia ter que trabalhar por 6 meses na Europa. O cara se sente tão diminuído a ponto de precisar matar a pessoa. E óbvio que isso é uma exceção, graças a Deus, mas impacta, obviamente, nos divórcios. E, além dessa questão da independência feminina, eu acho que tem sim uma coisa que apareceu em algum lugar da pesquisa também. Gente, eu tô no celular aqui pra quem tá assistindo, mas é porque eu tô pegando a caixinha de perguntas pra fazer os ganchos, tá? Tá tudo bem. Somos só nós dois, a gente não tem produtor pra sopar no ponto, tá? A gente tem que fazer tudo. E tem uma coisa também que eu acho que fala na pesquisa do IBGE, que eu acho que é muito verdade, e aí eu senti trazendo pro pessoal, que é o casamento hoje é uma questão muito mais emocional e social do que uma obrigatoriedade, como foi no passado, né? Um gancho que dá pra trazer ali é que pessoas mais velhas estão se separando mais. Você leu isso, não leu? A gente tem aqui, deixa eu até abrir aqui de novo, peraí, que tem muitos slides, muitos pontos, minha fichinha do programa. A gente não sabe aquelas professor de... Fantasia? Que você vai tirando a fichinha e agora lendo o Faustão com as anotações dele, é tipo isso. A pesquisa traz também alguns insights do que isso pode significar, né? Vendo esses números, o que significa. E o primeiro ponto é que o casamento deixou de ser instituição obrigatória. Que antes o casamento era um marco social esperado e a separação tinha esse forte estigma, como a gente falou, né? Tipo, se divorciar, desquite, principalmente pra mulher, onde já se viu? Isso era impossível. Cara, a minha avó materna e meu avô materno, desde que eu nasci. Então, pensa, nunca vi os meus avós serem um casal. Nunca vi. Eles estavam separados, então era uma casa enorme. Meu avô tinha o quarto dele, a minha avó tinha o quarto dela. E eles viviam como 2 colegas morando na mesma casa. Caraca! Mas se separar, jamais passou pela cabeça deles. E, de novo, a gente tá falando aqui de 30 anos, a gente não tá falando de 60 anos atrás, né? Eu acho que é como fala, né? Assim, hoje as pessoas passaram a, de fato, enxergar o casamento como uma escolha. Exato. Caraca, eu escolho se eu quero estar nessa relação, eu escolho com quem eu quero estar. Porque antes a gente também tem que falar que, culturalmente, a gente vem de uma sociedade em que casamento era arranjado. Que as pessoas casavam com quem era escolhido para ela se casar. E aí depois veio, né? A gente se libertou disso, veio a escolha. Claro, né, que a gente hoje em dia se casa por escolha. Mas é o lugar da escolha de continuar, de você não querer mais estar ali. Cara, foi muito bom até aqui, mas até aqui eu escolho não continuar mais porque não faz mais sentido. E é muito difícil isso, né? Eu tenho pra mim uma coisa, e aí assim, me desculpe quem se encaixa nesse perfil, me perdoem, mas eu vou falar. Pra mim, eu acho que tem um outro ponto que faz essa crescente de divórcio, que apareceu que boa parte da pesquisa fala que boa parte das pessoas é 45 mais, são pessoas que casaram muito cedo. E eu cometi esse erro. Casaram com ali seus 20 e poucos anos. Cara, pra mim, 20 e poucos anos eu não sabia o que eu queria da vida, não sei nem se hoje eu sei o que eu quero da minha vida. Sim. E aí você vê casais casando com 20, 21 anos. Minha mãe e meu padrasto casaram com 21, 22 anos. Estão juntos até hoje. Então aí acabaram de fazer 25 anos de casado. Estão felizes, estão super bem, com crises no caminho, como qualquer casal em relação duradoura tem. Mas é que eu acho eles muito uma exceção. Minha mãe vai fazer 50 anos agora, ainda muito nova. Mas eu acho eles nesse lugar de exceção, porque quantas tias que eram casados da minha família, ao meu redor, que chegou ali na fase dos 40 e poucos, 50 e poucos anos, se separaram, mas porque casaram com 20 anos. Quando eu vejo alguém, hoje em dia, com menos de 30 anos, que fala que vai casar, eu já falo, ai,
Uma dor no coração. Eu sinto uma dorzinha. Eu posso também. estar completamente errado. Ai, Felipe, você tá sendo injusto, tá errado o seu pensamento. Eu posso estar, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô aqui pra falar bobagem também mesmo. Mas, assim, me dá uma dorzinha no coração, porque eu falo, caraca, como que você... Sabe o lance que a gente falou no episódio passado, de você ter que escolher a sua faculdade, sua profissão aos 17 anos? Pra mim, é o mesmo nível de loucura de você escolher se casar com 25 anos. Faz todo sentido. Porque eu falo, caraca, tu não viveu nada da vida, você não chegou nem no auge da sua independência financeira. Pra você, tipo, e tudo bem que o auge da sua independência financeira você pode vir com seus 50 e poucos anos, não é isso que eu quero dizer. Mas você de fato não é uma pessoa independente financeiramente. Você tá terminando a faculdade, você tá começando a sua carreira, você não sabe nem se você vai gostar desse caminho que você tá começando a trilhar, e aí você se enfia dentro de uma relação que é muito difícil. Eu tenho pra mim mesmo, assim, que, cara, relacionamento amoroso, seja namoro, mas principalmente casamento, é algo muito sério. Ninguém casa pra separar. Não. Ninguém casa pra separar. Não. Se você tá casando pra separar, já tem alguma coisa errada. Não casa. Não casa. Ninguém casa pra separar. Então tem muita seriedade nisso. E é uma seriedade que exige muita maturidade. Tudo que você tá falando faz sentido no lugar de talvez o número de divórcios esteja aumentando, porque as pessoas casam sem ter a visão da seriedade que é esse relacionamento. Pra mim, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Ah, Felipe, você tá errado de novo. Posso estar. Mas pra mim, eu tenho... É a ponta-chave de que... Você tem noção que é? Você tem noção da profundidade que é você acordar e dormir todos os dias com a mesma pessoa, conviver na mesma casa, uma pessoa que não foi criada como você, que não tem os mesmos costumes que você, que não gosta das mesmas coisas que você. Você tem noção? Realmente, a convivência é muito estressante, é muito difícil. E eu concordo com você, apesar de eu ter casado nova né? Tô aqui, não deu certo, faz parte da estatística, o que confirma talvez o que fez esteja falando tenha um pouco de verdade. Mas que tem coisas que você aprende depois dos 30 ou com algumas experiências de vida que te mostram mais um pouco a seriedade do casamento e te mostram como é difícil. Por exemplo, morar sozinho. Total. Cara, eu saí da casa da minha mãe pra morar com alguém. Eu não sabia nem como era morar comigo mesma. E é que hoje... Mas aí a gente tá falando também, né? Millennials, essa geração do millennials, a gente é meio cagado. Porque a gente pegou uma geração de muita transição. Também. Verdade. Porque os nossos pais não saíram de casa pra morar sozinho. Não. Mas assim, gente, não saiam de casa pra não... Se for morar com algum amigo, depois faça a transição para morar sozinho. Depois, mora junto com quem você tá namorando antes de assinar um papel. Mora junto com essa pessoa. Mas eu tenho uma pergunta. Aí vamos lá. A gente vai entrar no outro ponto que eu acho que você vai saber responder. Morar junto, sem papel assinado, sem ali união estável, casado, sei lá o que você casa... E morar junto com papel assinado, tem diferença? Um papel assinado ou um papel não assinado? Pra mim, não. Porque, cara, eu tenho experiência de amigos, né? Eu tenho uma amiga que tá passando por um processo super delicado. Eles moravam juntos antes de casar, casaram e agora estão se divorciando. E ela fala, não, mas é que a gente casou e isso tem um peso muito maior do que se a gente só morasse junto. Eu falo, mas... Você assinou um papel, você assina outro. Não é assim? Vocês de casa, o que vocês acham? Eu acho que isso tá um pouco também ainda enraizado no lugar de, nossa, eu vou casar na igreja e o padre me falou que casar é uma vez. É uma vez e pra sempre. Então eu casei. Eu acho que tá muito mais, como a maioria das coisas da nossa vida, na nossa cabeça, do que de fato na prática. Porque na prática, morar junto sem um papel e com um papel muda o papel. De verdade, assim, não muda nada, não é assim, moramos juntos por um ano, aí a gente foi lá num sábado no cartório, assinou o papel agora... Mas sabe o que eu acho engraçado? Que, por exemplo, tem gente que fala assim, eu já ouvi isso também de um colega, que ele falou, não, nós moramos juntos, tipo, 5 anos, mas aí ele contou sobre o divórcio dele, né? Mas quanto tempo de casado? A gente morou juntos 5 anos, mas casamos, mais 3 e divorciamos. Então você ficou casado 8 anos e não 3. Pra mim, você tá dividindo o mesmo teto, tá dividindo conta, dividindo responsabilidade, amado, você tá casado? Você tá casado. Não é um papel que vai falar que você tá casado ou não. E é muito louco que chega a ser quase o voodoo que fizeram pros casamentos. Porque, cara, a pessoa mora
1000 anos junto. Aí assina o papel, Separa. desquita. Porra, que porra é essa? Assim, você quer o quê? Entrar pra estatística do IBGE? Porque, cara, você tava casado há quase uma década. Daí você assina um papel, é que a gente tá se separando, vai se divorciar. É o quê? É fetiche em cartório. Não sei, que porra é essa? Porque acontece muito isso, né? Não, isso é real, assim, eu acho que vejo. Eu acho que talvez nesse lugar do quase ritualístico do casamento, deve trazer uma pressão pro casal. E tudo isso eu tô falando de fontes, vozes da minha cabeça e experiência de quem tá comigo, gente. Porque, mais uma vez, relembrando, eu não cheguei nesse capítulo ainda. Eu tô no sumário. Como diz a Jaque. Eu acho que esse ritual da tradição do casar traz uma pressão e um peso pra relação que acho que pode atrapalhar muito ali. Se a pessoa não souber lidar com ela. E talvez, né? De novo, fonte, vozes das nossas cabeças, assim... Acho, de novo, que o lugar da instituição família conservadora, às vezes mexe especialmente com a cabeça masculina, numa situação em que o papel é assinado ou que faz um rito de casamento. E eu vou trazer um exemplo que eu acompanhei de onde? Páginas de fofoca. Mas que, assim, Angelina Jolie e Brad Pitt ficaram 1000 anos morando junto, tiveram 500 filhos e tava tudo bem. Daí ela foi lá, usou um vestido branco, lindo, com as assinaturas dos 500 filhos. Um ano depois, a gente tá se separando porque ele é violento, porque ele me bate. Mas será que... Por que isso não aconteceu nos outros 20 anos antes, assim? Por que nesse ano que eles assinaram um papel, esse comportamento aconteceu? Mas será que a relação já não tava cagada e o casamento foi uma chancezinha de reacender uma chama? Será que não pode ser? Pode, mas esse comportamento violento, que não é só do Brad Pitt, mas de outras histórias que a gente ouve, acontece, às vezes, depois que assina o papel. Entendi. Por quê? Assim, talvez essa instituição do agora eu casei, agora você é minha mulher, agora você é meu marido. O que mais apareceu nas caixinhas de pergunta, com certeza, foi a questão da independência da mulher, assim. Eu vou ler algumas aqui que a gente recebeu. Calma que é devagar aqui. Tá, então... porque as mulheres estão cada vez mais donas das suas próprias vidas e não precisam aceitar menos do que merecem ou querem para a vida delas. Muito boa essa resposta. Sei quem respondeu, adoro você. Porque as mulheres estão se valorizando mais, estão lutando mais pelos seus direitos. Falaram também do autoconhecimento feminino, desse lugar da mulher também está mais segura com ela, diretamente ligado a isso, o foco na saúde mental, na felicidade individual, a busca por independência. E aí tem um relato aqui, peraí que eu tenho que achar que está em outro lugar, que é maiorzinho também, que fala muito sobre isso. Quer ver, ó? Vou carregar aqui, peraí, vamos lá. A mulher tem mais voz ativa na sociedade, e ter renda própria ajudou muito nesse aumento. Assim como as pessoas entenderem mais o relacionamento não é para passar ruim, tem que esperar o bom. E ficar o tempo todo à custa de um relacionamento ruim tá cada vez caindo em desuso. Já não era sem tempo, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o lance da mulher foi o que mais apareceu. Vamos falar um pouco sobre isso pra gente entrar no segundo tópico. Que eu acho que tá muito atrelado no lugar do tradicional. Do homem provedor, do que eu que banco a casa, porque eu que tenho que ter o maior salário. A mulher que sempre foi a que abdicou da sua vida para cuidar de casa, do lar e dos filhos, e o homem tá na rua. Sim. A mulher passou também não aceitar mais esse lugar. Tem um exemplo que não é de divórcio, mas que é esse lugar de relacionamento que eu acho que ilustra muito bem isso, que toda vez que eu assisto essa parte da série me dá raiva. Pra quem assiste Friends, é o episódio da Rachel e do Ross, quando eles estão num relacionamento. Pra quem não conhece Friends, vamos trazer, só contextualizar. Se você não conhece, reveja a sua vida. A Rachel é uma herdeira, filhinha de papai, e ela muda completamente de vida e vai viver com esses amigos dela, que ela conhece já há bastante tempo. E ela não sabia fazer nada da vida dela, porque ela foi criada pra ser herdeira. E aí ela não queria mais isso, ela começou a trabalhar de garçonete. Quando ela reencontra o Ross e eles começam a namorar depois de um tempo.
E o Ross era super bem sucedido, tinha uma ótima carreira, era o cara que chegava tarde, que trabalhava até mais tarde. No primeiro encontro deles, foi cancelado e teve que ser no museu, porque era onde ele trabalhava, porque ele não conseguiu sair a tempo. E ele sempre esteve nesse lugar de provedor. Até que o momento que a Rachel falou, cara, não quero mais ser garçonete, quero seguir minha vida, e conseguiu um puta de um emprego na Bloomingdale's, trabalhar com moda, que é o que ela sempre quis. E ela foi para esse lugar de empoderamento, de construir uma carreira, de começar a chegar tarde, de ganhar dinheiro, e isso passou a ser um grandíssimo problema no relacionamento deles. E aí a primeira coisa que o Ross fez diante disso, quando eles estavam vendo esse relacionamento, foi olhar para ela e falar: você está me traindo com um cara do seu trabalho. Em nenhum momento ele cogitou que ele poderia simplesmente estar inseguro porque a mulher dele estava crescendo. E ele julgou totalmente o fato de que, não, então você tá me traindo. Tem que ter outro homem aqui, não pode ser só sua profissão. Profissão pra mulher não é tão importante. E ele olha pra ela na principal briga deles e fala, mas isso é só um trabalho. Ela fala, não é só um trabalho, é o trabalho que eu sempre sonhei e lutei para ter. Mas ele mesmo não vê o dele como só um trabalho. E ele faz isso de novo com a Emily. Exato. E aí é quando eles terminam, né? Aí com as principais brigas e ele acaba terminando com ela. Eu acho que essa temporada, acho que é a terceira temporada de Friends, ali no 95, 96. Então a gente tá falando de vários anos atrás, mas é que nem naquela época, essa briga deles não era enxergada dessa forma. O Ross era visto como romântico que está lutando pelo amor da sua amada. Pelo relacionamento, e ela com foco em outra, tipo, o foco dela tá no lugar errado. Como não tá no relacionamento e no homem dela? Mas olha só que loucura, porque... De novo, né, trazendo um pouco pra vida pessoal, quando eu ainda tava casada, e aí também fala aí sobre filhos pequenos e aumento do divórcio quando eu tenho um filho pequeno, depois que eu tive o Leone, e aí tem as coisas de pais, que deveriam ser dos pais, né, a consulta no pediatra, a primeira reuniãozinha na escola, o levar e buscar na escola, todas essas coisas que impactam diretamente no horário comercial, porque a criança também, olha só, existe das 9 às 18. Os médicos também, né? Os médicos também. Mas o meu ex, mesmo o cenário sendo, por a maioria do tempo que a gente ficou casado, eu ganhar mais do que ele, o trabalho dele sempre foi prioridade. Sempre. Na visão dele, o trabalho dele era prioridade. Eu não consigo fazer isso com o Leone, não consigo ir nessa consulta, porque eu tenho que trabalhar. E aí eu falava, e eu? Mas eu também trabalho. Mas ele enxerga... Mas você é a mulher, você é a mãe. Eu sou a mãe. A mãe tem mais flexibilidade para fazer esse conflito. Eu acho que aí também a gente vai para um outro lugar também, que é culturalmente falando, que a gente vai... Que eu acho que é onde surgem muitas brigas a partir do momento que os casais têm filho. Porque a pesquisa também traz isso, que a maioria dos casais se divorciam com filhos, após o nascimento do filho e antes mesmo dos filhos atingirem a maioridade. Então, assim... É um espaço curto se você parar pra pensar. Sim. E aí a gente vem pro lugar que a gente tem, culturalmente falando, daquele de, assim, licença maternidade 6 meses, mas a paternidade é um só. E são 5 dias. Em alguns lugares é um mês, aumentou, né? Aumentou um pouco, Mas no geral, 5 dias. 5 dias. Então, assim, a mulher vai ficar em casa, cuidando da criança, cuidando da casa, e ela se vira pra levar no pediatra. O homem, não. Não tem essa liberdade. Mas você é mãe, a partir do momento que você é mãe, você automaticamente tem que ter uma maior flexibilidade no seu trabalho para fazer as coisas para a criança, porque eu que sou o pai, eu não posso. E é muito louco, porque, de novo, se você for pensar no meu contexto, quem sustentava a casa era eu. Mas mesmo assim, o trabalho dele, onde ele ganhava menos, era mais importante. Então, tipo, ele não podia faltar pra ir na reunião da escola. Não podia falar pro chefe dele, vou sair mais cedo pra ir na reunião da escola do meu filho. Não, eu tinha que ir na reunião do filho. Não que eu fosse, tá? A gente brigava muito por isso. Mas esse era o pensamento, assim. Isso atrapalha muito, porque, de novo, a gente tá falando, nos dias atuais, de casamento ser uma escolha. Então, a partir do momento que você não se vê mais numa obrigatoriedade de estar numa instituição que não funciona pra você, você sai. Coisa que não acontecia antigamente. E aí, o número de divórcio vai lá em cima. Tem um outro tópico que eu queria falar sobre aumento de divórcio. Um tópicozinho? Que eu acho que está conectado também a relações descartáveis. Mas olha só, isso é um ponto que aparece aqui também nas nossas respostas dos stories, e era uma que eu tava lendo agora, inclusive, também, mas vai. Não, eu ia falar, nas respostas da galera trouxe isso,
Mas, de novo, não que você precise levar, nossa, super a ferro e fogo, ficar infeliz num relacionamento, mas acho que as redes sociais, a grama do vizinho é sempre mais verde, os 30 segundos do story do outro refletem uma vida muito melhor do que a minha, e tudo se torna muito descartável. Também tem um pouco a ver com o aumento de divórcio, porque às vezes é isso, você só tá vivendo o dia a dia, porque, a felicidade também é o dia a dia, é a bagunça da mesa. É isso. A rotina, a felicidade tá ali, mas ninguém mostra isso no Instagram. A gente recebeu uma resposta que fala exatamente isso. As redes sociais se tornaram um catálogo de pessoas e a grama do vizinho é sempre mais verde. É isso, cara. É muito louco, né? A Cláudia, minha psicóloga, ela fala que a gente vive em tempos de relações descartáveis. Que tudo pra gente, principalmente para gerações mais novas, milênios pra frente, tudo é muito rápido, tudo se troca muito rápido, inclusive pessoas. A gente tende a trocar muito rápido pessoas da nossa vida. Sejam amigos, relacionamentos, tudo é tipo, não serviu, troca, enjoou, troca, tipo, a gente enjoa rápido. Passa pra esquerda, passa pra direita, né? Exato, é isso. A gente virou quase um Tinder humano nas relações. E eu acho que isso implica muito. E uma das coisas que a gente falou também, que apareceu muito, é a questão das redes sociais. Como a gente consegue essa diferença do virtual e da realidade. Assim, a gente vê aquele casal que tá sempre viajando e declarações, e meu amor, e eu te amo, minha vida. E você para e fala... Mas no meu casamento não tem isso, na minha relação não tem isso. Mas eu tô sentada no sofá de pijama e meu marido tá descendo pra levar o lixo. Mas... Né? E ele não posta uma foto minha, então ele não me ama. Você é uma pessoa que você mede as relações pelo online também? Putz, não. Acho que eu sou uma pessoa muito difícil de crer, né? Acho que não, amigo. Eu vejo, mas eu tenho dificuldade de acreditar. Nossa, é tudo muito perfeito aqui. Talvez eu tenha feito isso já. Ah, sim. Mas hoje, assim, eu tenho muita consciência de que não. Então, tem um casal super famoso que se divorciou. Nossa, você nunca esperava. Eu espero tudo, agora já... Tem os que eu não quero... Fátima Bernardes e William Bonner se separaram. Sandy e Lucas. Tá aí o... O Cossielo. Não gosto de falar o nome dele. Não, eu acho que tem isso, assim, eu acho que as redes sociais, elas trouxeram um pouco da ilusão, que no geral a gente busca ali no imaginário do que a gente tá entendendo que é um relacionamento perfeito, traz pra nossa vida e fala, meu Deus, a minha vida, meu relacionamento é ruim, porque não tá acontecendo as coisas do que tá acontecendo na vida. Vou fazer uma comparativa esdrúxulo, mas é tipo assim, é tipo o menino que tá começando a vida sexual e compara o sexo da vida real com o sexo que ele viu no vídeo pornô a vida inteira. Sim. E ele fala, meu Deus, mas a menina não se pendura de ponta cabeça pra gente transar? Não, amado, não é assim que se transa. Mas que você tem aquela ilusão. Sim. Então, é isso, é tipo, você ter na sua imaginação que o seu relacionamento é muito ruim porque você não tá vivendo aquele conto de fadas e você não tá viajando para Maldivas e vivendo aquele sonho. Então, eu acho que tem muito isso, né? E tem um lugar ali que as pessoas falaram aí nas respostas também, que eu acho que conecta bem com isso, que é uma pessoa falou e a gente momentaneamente deu risada, porque a gente falou... Isso foi mentira. Mas eu tive uma conversa hoje sobre isso com o Tadeu. Tadeu, um beijo. Que ele falou que ele concorda com a pessoa em vários aspectos. A pessoa fala que vê se você acha aí. Eu sei qual que é. Peraí que eu tô tentando achar aqui. Fala que é porque é muito fácil conhecer outras pessoas hoje em dia. Está crescendo o número de divórcios pela facilidade que as pessoas têm de encontrar outras pessoas. Aí a gente pensa, de cara a gente pensa, onde estão essas pessoas? Não, moça, fala pra mim onde que é. Porque manda endereço na nossa DM. Eu tô há alguns anos procurando onde tem essas pessoas. Onde tá essa facilidade? Mas, quando você vai nessa questão de verdade pra pensar, tem uma certa... Faz sentido, porque assim, sei lá, você pensa nos anos 90. Onde você conhece uma pessoa? Se você for num barzinho, se você... Hoje você não precisa sair de casa. Hoje você tem 35 aplicativos. Você pode se apaixonar pelo Instagram.
Você pode. Pelo Strava. É isso. Pelo Spotify. A galera, tudo a galera segue playlist de Spotify. As pessoas descobrem até traição nas playlists de Spotify, galera. Gente, mas eu ouvi uma história esta semana, que o marido descobriu que a mulher tinha traído ele porque ele fuçou no celular inteiro dela, ela dormiu, fuçou o celular inteiro dela, porque ele tava muito desconfiado, não achou nada. Na hora que ele ia, tipo, tá, ok, desencanei, acho que é coisa da minha cabeça, deu um estalo, ele entrou no chat GPT dela. E ela estava relatando pro chat GPT que ela tinha ficado com um cliente, bababá, bababá, bababá. Mano, o chat GPT é meu amigo, tá? Eu converso tudo com ele mesmo. É, exato, mas assim, oi chat, tudo bem? Então, será que é o Traí. meu amigo? Será que é o meu marido? Porra, Porque loucura. traí. E foi assim que descobriu. Olha que loucura, né? Então, você tem, de verdade, se você está disposto mais facilidade de encontrar outras opções, o que te faz olhar com menos credibilidade o seu relacionamento. Ah, não tá tão bom aqui, nossa, mas eu tenho 1 milhão de opções e de formas de achar outra pessoa, então eu vou achar outra pessoa. Tem uma questão que eu ouvi também, que é, de novo, né, tem uma coisa da globalização. Então, assim, hoje a gente tem muito mais a percepção de que existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu tô com uma, mas tem 7 bilhões 999 milhões de outras. Eu posso entrar num avião e daqui 24 horas acordar no Japão e achar o meu japonês, o meu coreano na Coreia do Sul, entendeu? E eu acho que isso também tá num lugar, nesse negócio da gente conhecer mais pessoas e ter mais opções, tá relacionado a uma resposta aqui que a gente recebeu, que traz, essa resposta traz várias coisas, independência, a pessoa anotou no bloco de notas pra mandar pra gente, coisa mais fofa. E aí, uma das coisas que fala é a expectativa altas em relação aos relacionamentos. Que a gente busca muito, assim, a gente busca o relacionamento ideal, né? E a gente, e automaticamente, menos tolerância. Né? Que, tipo, muito individualismo, a gente não quer abrir mão de nada, que é um pouco do que a gente conversa muito também, né? Estamos solteiros, queremos muito um relacionamento, mas a gente quer abrir mão da nossa liberdade, do nosso dia a dia, da nossa independência por um relacionamento, a gente também sabe se a gente quer. E aí, é nisso. Você vai na empolgação, no tesão do momento, no calor da paixão, só que na hora que você começa a ver que existem muitas concessões ali em volta, você para e olha e fala, mas eu não sei se eu quero tanto assim, e agora? Porque eu acho também que, de novo, a gente vive numa era de impulsividade. E aí, assim, não fala na pesquisa, mas tem uma sensação, assim, né, no mundo, nas nossas bolhas, de que as pessoas também estão acelerando passos. Nossa, muito. Se conhece, em 2 meses foi morar junto, em 3 meses casou e assinou papel, em 1 ano tem um filho. Eu acho que metade desse divórcio aqui é tudo culpa de sapatão. Que casa vai morar junto em 1 semana, já primeiro, junta. o segundo date o primeiro date é o date, o segundo date é a Santa Cecília com o taco, o terceiro date é adota o gato e o quarto casou. Mentira, sapatão, Desculpa. eu amo vocês. Amigas sapatônicas. Mas eu acho que tem um pouco essa conexão também de a gente quer fazer tudo muito rápido, aí casa muito rápido e fala, nem queria tanto assim, então agora eu vou embora daqui. Então, mas aí é que tá. Na pesquisa traz um dos insights da pesquisa que fala que desses divórcios, desse número, são relações mais curtas e mais intensas. É isso aí. Começa numa intensidade, vai, mas dura um tempo bem menor, né? O ciclo ficou mais acelerado, as decisões são tomadas mais cedo, menos empurrar com a barriga, né? Então assim, manter, a gente não vai manter a qualquer custo. Então, tamo aqui. Se não for isso, não tem conversa mais. Acabou. Não tem mais a flexibilidade que tinha os relacionamentos de antes. Eu acho que se a gente conversar, por exemplo, com os nossos avós, tios, tias que estão casados há muito tempo, vão falar e vão entender que, tipo, eu acho que por muitos momentos eles já nem queriam mais estar ali. Boa parte deles. É que cria um laço, cria uma coisa, cria um companheirismo, um absurdo, que você vai, que aí a pessoa vai seguindo. E quando você tá muito tempo com uma pessoa, sei lá, a família vira uma coisa só, então a sua sogra e sua mãe também. Isso, com certeza, o negócio vai se embolando de um jeito que você fala, tá bom, aqui eu fico, aqui estou, aqui eu fico. Cada vez menos, claramente, mas existe um pouco isso também. E tem uma resposta que alguém falou ali, de que também a gente tá num lugar de cada vez mais
preferir achar novos problemas do que tentar consertar o problema atual. Mas entra no descarte, né? Entra na troca. Tipo, beleza, eu cansei desse problema aqui, não vou conseguir resolver, beijo, tchau. Aí você vai. Mas eu acho que tem uma coisa que apareceu muito nas respostas da galera também, que fala sobre a questão do autoconhecimento. Sim. E você não vai... E as pessoas se colocarem no lugar de não vão aceitar mais qualquer coisa a qualquer custo. Só pra falar, tô casada, não me separei. É isso. Porque eu acho que... Não que tenha mudado 100% na minha visão, tá? Eu acho que ainda a gente tá um pouco longe disso, mas eu acho que estar casado também deixou de ser status. Deixou não, está deixando de ser status. É verdade. Status de atingir um nível de maturidade da vida, porque agora eu sou casado. Não preciso mais tal coisa, porque eu casado. percebia muito isso de alguns amigos que foram morar juntos ou que casaram. Caralho, a mudança na fala era bizarra quando a pessoa virava e falava assim: não, mas é que agora eu tô casado, eu não vou mais pra festa. Não, porque agora eu sou casado, eu não... Ai, querido, você tem a mesma idade que eu, essas horas, eu sou casado e não... casado, cara, é casado mesmo, é foda-se, entendeu? E aí, então, o casado tinha um status de superioridade, o casamento, que eu acho que está caindo em desuso. Não caiu 100%, eu acho que ainda existe, muito, muito em lugares, em bolhas mais tradicionais, mas eu acho que ele tende a cair em desuso. Então, tipo assim, eu não preciso estar casado. E tem um lugar que é do autoconhecimento que às vezes só vem quando você se liberta desse lugar de ai, nossa, porque eu tô casada, eu tô com a vida resolvida. Eu tenho uma amiga que se separou há menos de um ano, ou seja, muito recente, se divorciou, e ela era uma pessoa que não nessa arrogância, mas falava, agora eu tô com a vida do jeitinho que eu imaginei, tô casada, tô com os meus filhos, tô aqui, daqui, não tenho 100% certeza se tô feliz, se é isso que eu quero para sempre, mas eu vou querer, porque eu cheguei aqui. E aí, quando ela se divorciou, ela falou, eu realmente tô muito melhor. Mas é porque entra no lugar do que a gente cresce ouvindo. E assim, gente, nós, milênios, que estamos começando a ter filhos, que temos filhos pequenos, não vamos criá-los dessa forma, de casar, estudar, crescer, estudar, casar, ter filhos. Não! Casamento não é sinônimo de felicidade, casamento não é sinônimo de sucesso. De status, não de amadurecimento. Ai, porque você é uma pessoa mais evoluída, porque você é casado. Eu quero morrer. Nossa senhora, eu até lembrei disso esses dias. Uma pessoa olhou pra mim e falou assim esses dias. Ai, porque eu não quero terminar esse relacionamento, porque a vida de solteiro é muito difícil. Até eu conhecer outra pessoa, é muito complicado. E quem disse que a vida de solteiro é mais difícil do que a de casada? E quem disse que a vida de solteiro é viver para procurar uma nova pessoa? Porque eu quero morrer com isso, meu Jesus. Resume a pessoa que não está em um relacionamento a ser uma pessoa que está em busca de. Exato. Você não precisa. E pra mim isso aí é a grande cara da cagada. É a pessoa que não sabe estar bem sozinha. E aí, assim, por isso que sobe o índice dessa porra aqui. É porque é a pessoa que vai ficar se enfiando em relacionamento porque não é capaz de viver com a própria companhia. E, gente... Oi, Gretchen, você tá boa? Desculpa quem foi a referência. Ô, Fábio Júnior, perdão. E eu acho que... e essas pessoas não têm consciência da dificuldade que do desafio que é você viver com você. Porra, e é difícil pra caralho. E não é porque é mais difícil. Eu acho muito mais difícil você conviver com uma outra pessoa. Eu acho muito mais difícil. Mas viver sozinho, você ir pra uma terapia, você se entender, você buscar tapar os buracos que você tem dentro de você, caralho, isso é difícil pra porra. Você tem que estar muito disposto. Você tem que ser muito corajoso pra se bancar sozinho. E pra mim, você tem que ser mais corajoso do que tá com alguém. Porque você tá carente. Eu falei na terapia esses dias. Eu tô numa carência esses dias insuportável. Insuportável, assim. Eu tô chato. Sabe aquela carência que você fica chata? Que você não consegue ver foto de casal, que você vê vídeo de comédia romântica, você chora. Uhum. É muito difícil lidar com você nesse momento. Mas eu não vou me envolver e me enfiar numa relação que eu acho que se entrar numa relação no momento desse é a cara da cagada
só porque eu tô carente. Aí você, imagina, casa em 3 meses, entra pra estatística. Exato, Óbvio, exato. mas é óbvio, entendeu? Então é isso, assim, não existe essa de, porque a vida de solteiro é muito difícil. É difícil, não é fácil. Não, mas... Na hora que a gente chegar no episódio de date ruim, vocês vão ver como a vida de solteiro é Porra! muito difícil, é horrorosa. Uma vida de casado tem outros desafios. É tão difícil quanto. Gente, só muda o desafio. Só muda o ônus e o bônus nas duas situações. Então, sai dessa noia de, porque eu não quero ficar sozinho. Porque então às fica vezes, aí nessa relação bosta que você tá. Nossa, eu tô muito amargurado falando, né? Que horror. Mas é que é verdade. E o sair de um relacionamento também traz, assim, aprendizados importantes. Por exemplo, eu, Renata, não me vejo morando com outra pessoa de novo. É isso. Porque é isso, assim, são desafios muito diferentes e que às vezes você descobre que o desafio sozinho, óbvio que as pessoas são diferentes, né? Eu posso conhecer alguém amanhã e perceber que é totalmente diferente do que foi o meu relacionamento que eu casei. Mas será que eu quero? Porque no fim do dia, mesmo sendo pessoas diferentes, o problema de convivência é um problema de convivência. Exato. Eu não sei se eu quero passar isso de novo, porque agora eu já aprendi a lidar com o meu problema de convivência comigo mesma. E eu vou ter um desafio ainda, que é lidar com o problema de convivência daqui a alguns anos com um adolescente. Eu não quero ter mais alguém para essa equação? Não quero, entendeu? Não, e eu acho que esse é um ponto do divórcio que pega muito. A gente falou sobre isso, mas acho que vale aprofundar, que é convivência. Cara, assim, eu tenho amigos que casaram que falavam, a gente briga no primeiros 2 meses a gente brigava por causa da louça suja todos os dias. Porque pra pessoa era tipo, de boa, deixa aí, não precisa não. E eu tipo, não, mano, vamos lavar a louça, vai dormir com a louça suja. Ou tipo, ele estendia a roupa no varal de um jeito que pra mim era o errado, mas pra pessoa era o certo, entendeu? E como que equaliza? Como que chega nessa equação? Como é que abre mão, né, de entendeu? alguma coisa? Porque de alguma coisa você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão. Ou você vai abrir mão do varal, ou você vai abrir mão da louça. É isso. E o outro, ou vai pendurar a roupa do seu jeito, ou vai lavar a louça a hora que você quer. É isso. É concessão. E chegar nesse equilíbrio, imagino eu, seja muito difícil. É muito difícil. Muita conversa, é muito diálogo, porque não é pra qualquer um não também, cara. Não, é realmente muito difícil, porque é isso, assim... você era criança que o pai e a mãe desligavam a TV e todo mundo senta na mesa pra jantar. Aí você casa com alguém que todo mundo comia cada um no seu horário no sofá. Como é que você fala? E agora, como é que eu janto? Eu janto no sofá com um prato na mão ou a gente vai sentar na mesa? São coisas muito pequenas, mas que ficam muito grandes quando você vai conviver com uma pessoa. Muito grandes. Porque é uma somatória, né? E pode dar muito ruim, porque é isso. A pessoa vai falar, você tá maluco que vai comer... com a mão? Como é que eu corto o bife? Não, você acha que eu vou sentar na mesa? Essa cadeira desconfortável que a gente comprou na Tokstok, eu quero comer aqui assistindo uma série no sofá. É isso. E eu acho que depois que você tem a experiência do morar sozinho, você ir pra esse lugar acaba sendo mais difícil. Mais eu acho difícil, que eu tô fudido quando eu for casar. Mas tu quer casar? Eu tenho vontade de casar. Eu acho que vai ser um grande desafio, assim. Eu tenho vontade de eu acho que quando eu começar a namorar, quando esse dia chegar... Não esquece, moça, de mandar pra gente na DM como é que acha as pessoas. Acho que o dia que eu começar a namorar, quando chegar esse dia milagre, eu vou querer ter um namoro, assim, eu quero muito namorar, mas vamos cada um na sua casa. Porque eu acho que eu vou ter muita dificuldade da convivência diária. Eu acho que eu vou. Porque eu tive, quando eu fui, por exemplo... Quando eu saí da casa da minha mãe. E aí morávamos em várias pessoas na casa da minha mãe. Era eu, minha mãe, meu padrasto, meu irmão. Aí depois teve meus primos que foram morar em casa. Aí vim morar em São Paulo. Moramos eu e meu pai biológico apenas por um tempo. Mas eram a relação com meu pai era muito independente, assim. Tipo, era colegas de quarto, quase. Praticamente. E que a gente fazia tudo separado. Os horários eram diferentes, a gente não tinha BO. Quando eu saí da casa do meu pai, que eu fui morar com a Maria e com o Dado, que nós fomos dividir apartamento, como a gente já tinha uma amizade antes, a gente fazia muita coisa junto. Então a gente costumava muito jantar junto, a gente cozinhava junto. Tinha uma coisa mais em unidade ali. Ali eu já comecei a sentir o peso de morar com outras pessoas em dinâmica, em culturas diferentes. Sim. Sabe, assim, e nos estranhamos, assim, foi difícil encaixar. Depois fomos morar só eu e o Dado, que já era um pouco mais parecido, a gente já se entendia um pouco melhor nesse lugar, porque a gente já tinha uma cabeça um pouco mais igual, mas mesmo assim, tinham momentos e coisas que eu falava,
puta que pariu, sabe? Um momento desses foi quando o Felipe tava em reunião e o Dado passou de cueca atrás. Tava de bermuda sem camiseta. Ai, gente, olha, de Não, mas eu digo assim, por exemplo, quando nós morávamos juntos, eu e o Dado, a gente mudou o apartamento, foi um pouco depois que ele tava namorando o Ale, começou a pandemia. Então a gente ficava muito, tinha o lance de ficar trabalhando muito em casa. E nesse meio tempo também, o Ale trocou de apartamento, tava reformando algumas coisas do apartamento dele que ele ia mudar. Então ele ficou, uma, 2 semanas seguidas em casa. O apartamento era pequeno. Caralho, eu queria matar os dois. Eu queria matar, amigo, você não tá sabendo disso agora. Mas eu queria matar os dois. Eu falava assim, eu não aguento mais. Porque eram os 3. Aí eu queria andar de cueca em casa. Não dava porque o Ale tava lá. Eu queria pra tomar banho, pra eu usar o banheiro. Era um banheiro só. Eu queria fazer cocô. Eu ficava com vergonha porque o Ale tava em casa e eu... Cara, era insuportável, assim. Eu falava, meu Deus do céu, socorro. Que dia que ele vai embora, pelo amor Exato. de Deus. Eu ficava assim, nossa, assim, eu suava. Tinha vez que eu pegava as coisas e ia pra Americana. Sabe? Tipo, ficava uns dias lá e falava, quando os meninos voltarem embora. Aí tentava uma intercalada, assim. Mas era natural. E era conversado, assim. Tipo, beleza. Porque eu também me colocava no lugar, pô, se fosse meu namorado e precisasse, eu também ia querer contar com meu amigo. Então, não era um problema. Mas eu vi... Mas a convivência... É muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho que... E aí, hoje, já faz alguns anos que eu moro sozinho. Eu acho que quando eu chegar neste lugar de novo, de querer casar, de morar junto, que eu tenho essa vontade, eu acho que eu vou enfrentar uns bons desafios ali na frente, assim. Eu acho que eu já... Mas eu acho que só ter a consciência de que vai ser difícil... Já ajuda. Já vai ajudar. Porque a galera... É isso, a galera entra na surpresa. Tipo... vai ser legal. Vai ser ótimo, nossa, né? A gente vai ter onde transar em paz. Não é só isso. E até porque tem um ponto que falam, né? Que assim... Nem transa. Morou junto e parou de transar, né? É isso. Acabou a vida sexual. Acabou. É uma vez na semana quando tá bom. É isso. Exatamente assim. Quando tá ótimo. Bom é cada 15. Então melhor que eu já. Vou casar assim. Vai, então tá. Moço, cadê? Vou casar agora. Falta noivo, amigo. Vai casar com quem? Ai, caralho. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem muito... Porque tem essa ilusão, né? Sim. De que... Não, porque casamento, muito sexo, muita... No começo você vai ter. E é engraçado que eu tenho alguns amigos que recentemente casaram ou foram morar juntos. E eu sempre brinco, né? Tipo, e aí, estreou a cama? E aí, estreou o apartamento? Amigo, não deu tempo. E faz 15 dias que estão morando juntos. Não deu tempo. Olha que loucura. Porque não, mudar a casa, mudança, isso, aquilo, outro. Não dá, tô cansado. E coisa que quando moravam separado, mesmo morando separado, quando juntava e passava o final de semana junto na casa um do outro, transava. Tipo, tá fazendo uma mudança, a gente encosta na geladeira. Não, vamos transar, vamos visitar um apartamento aqui, vamos lá. Exato. Tem essa coisa, amor, não, cansa agora, né, transa mês que vem, bota na agenda aí. Nossa, Deus me livre. De tarefas na geladeira. Dia do sexo. Credo, que horror, Deus me livre. Nossa. Eu prefiro ficar sozinho, tô transando tão pouco quanto e Mas assim, sabe né? que casais que estão tentando, eu já vi muito isso, casais que estão tentando não se separar, sexo agendado, né? Quinta-feira é o dia que a gente sai, a gente vai jantar fora e a gente transa. Porra, que ideia horrorosa. Se tem algum psicólogo me assistindo aqui que dá essa ideia pras pessoas, vai tomar no cu. Foda agendada? Vai se fuder, velho. Porque na quinta-feira... Aí o tesão bateu na quarta e fala, não, vou guardar aqui pra amanhã, daqui 24 horas, Nossa, tô com vontade de transar hoje, mas não, hoje não tá na agenda. Hoje não tá no dia, a psicóloga falou que é só na quinta. Pô, que ideia horrorosa. Será, porque eu acho será que funciona? Não sei também, tem minhas dúvidas. Vai que, né? Não, mas eu acho que não. É muito ruim. Porque o sexo, e eu acho que o relacionamento no geral, assim, né, pra estar dando certo, tem que ter espontaneidade. Acaba amor, acaba o sexo? Não. Não? Não. Você acha que não necessariamente tá Não vinculado? necessariamente, eu acho que tem circunstâncias e circunstâncias pessoais dos relacionamentos. Mas não, acho que na maioria das pessoas, inclusive o processo de término dá tesão. Mas você acha que eu já ouvi muitos casais, amigos que se separaram, que contavam que, tipo assim, mano, no final do relacionamento... não tinha mais sexo. Que, tipo assim, cara, não tem mais aquela admiração, não tem mais aquele fogo, não tem mais a vontade de estar junto, não tem aquele desejo. Faz sentido. E automaticamente já acaba sexo. Tipo, casais que
estavam muito ruins, tipo, ai, mas assim, faz 2 meses, 3 meses que não transam. Então, faz sentido, mas eu acho que também tem um pouco do inverso. Porque quando você tá num relacionamento, o sexo também é muito importante pra conexão do casal. Sim, total. E às vezes, o sexo acaba antes do amor. Você ama, mas aí a convivência, o cansaço, a rotina, faz você parar de transar e aí o amor vai ruindo. Eu acho que o contrário é mais comum, assim. E o sexo, ou a falta dele, né, dentro de uma relação, você que já viveu, impacta num relacionamento? Tipo assim, a pessoa não me procura mais, o que será que tá acontecendo? Muito. Tem esse impacto ali nesse rolê? Muito, porque aí você começa você vai pro lugar da paranoia, tá me traindo, ou... Não tem mais desejo em mim. Não tem mais desejo em mim, eu tô feia, autoestima, não sou mais uma pessoa desejável. E aí você entra numa paranoia que é sua com você mesmo, e que às vezes é verdade, às vezes a pessoa não tem mais desejo em você mesmo, mas é muito difícil você saber desta verdade. Um casamento sobrevive sem sexo? Não. Eu acho que não. Não, acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que eu não conseguiria um namoro sem sexo, quem dirá um casamento. Acho que não. Porque daí vira meu avô e minha avó, que eram colegas de casa. Mora na mesma casa, daí não vale nem a pena o esforço de dividir cama, que pra mim é um esforço. Não, tá? não, é dividir cama é um outro rolê. É um esforço. Eu tô dividindo a cama aqui pra nem transar, não. Exato. Aí não. É que eu acho que essa parte sexual, e aí eu acho que tem um outro ponto também que a gente volta lá pro primeiro que a gente falou, da questão das mulheres. As mulheres estão muito mais libertas sexualmente. Estamos longe do ideal, mas as mulheres casadas e solteiras descobriram um vibrador e trouxeram brinquedos pra dentro da relação. Sim. Trouxeram um sugador de clitóris, trouxeram o vibrador, o consolo, começaram a trazer mais isso porque elas descobriram que elas gozam. Caraca, eu preciso... Porque era muito fácil, né? Era o homem ali, tchaca-tchaca, gozei, acabou, obrigado. E a mulher, tipo, pô, bacana. O cara dorme. É isso, e eu aqui. Aí a mulher descobriu o orgasmo e descobriu que tem meios. Eu já conheço amigas que disseram que sim, que brinquedos eróticos e vibradores e tudo ajudaram muito... na reacender o relacionamento. Mas aí, de novo, né? O cara tem que estar... O cara aberto. Tem que ser aberto. Aberto. Porque eu já vi, e aí assim, né? Ouvir presencialmente na internet de... nossa, se sua mulher precisa de um vibrador e de um consolo, ela não te chama mais. Nossa, você... No caso é que você não sabe fazer, né, meu amado? Nossa, você aceita que a sua mulher traga um vibrador? Nossa, você não é homem de verdade. Os caras têm esse pensamento. Cara, no fim do dia, ser mulher heterossexual é o maior castigo que existe. A maior prova de que você não escolhe a sua orientação sexual. sexual. A orientação sexual é que existimos, mulheres heterossexuais. E a gente falou muito do casamento hétero como um todo também. Sim. Eu acho que no casamento gay a gente tem novas configurações aí também que se formam a partir dos casamentos LGBTs. É muito comum a gente ver relacionamentos LGBTs majoritariamente formado por 2 homens e não 2 mulheres, que são os casamentos abertos, que é uma nova tendência, que a gente falou muito sobre isso também na temporada passada, sobre relacionamento aberto, que é muito comum no meio gay, relacionamentos abertos, casamentos abertos, que as pessoas estão separar a caixinha do tesão e a caixinha do amor e do companheirismo, né? Eu acho que é um lugar... Mas é um lugar novo até socialmente falando, né? A aprovação do casamento gay, da união estável, é um lugar muito novo. Muito pelo contrário, diferente dos casamentos héteros, os casamentos gays têm crescido muito nos últimos anos. Mas será que se separam muito também? Vamos tentar achar o recorte depois. Vamos tentar achar esse recorte depois. Eu acho que a gente pode procurar, vou ver aqui na pesquisa. Mas eu acho que deve separar tanto quanto. Eu acho que nesse lugar do divórcio, eu acho que não diz questão de orientação sexual. Eu acho que diz questão sobre seres humanos, né? Ser humano é difícil. O ser humano é um ser que a gente já sabe que deu errado. Opa! E né? se deu? E se deu errado, pela madrugada. Gente, muito obrigado por mais esse episódio. Muito obrigado por participarem
por meio das nossas caixinhas de perguntas nas nossas redes sociais. Ajuda demais. Ajuda demais, deixa a conversa mais dinâmica. Nos ajuda a trazer novas visões, porque é isso, a gente deu risada, mas a gente vai refletir sobre a mulher que disse que é fácil achar pessoas. Não, eu preciso só compartilhar a melhor caixinha de pergunta, a resposta que a gente teve antes da gente encerrar. Peraí que eu vou abrir até aqui pra ler, porque é a melhor mesmo. Porque a gente colocou lá, por que o número de aumentou o número de divórcios? A resposta foi, porque ninguém se suporta mais. Ai, sim! E assim encerramos o programa de hoje, com essa resposta maravilhosa que resume absolutamente tudo. Ninguém se suporta mais. Ninguém se suporta mais, é isso, eu não te suporto. É isso. Gente, sigam a gente nas redes sociais, a gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau! Tchau!